Domingo 7 de julho, verso para memorizar. Jesus lhes disse: Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Marcos 1:17. Siga-me. Pergunta 1. Leia Marcos 1:16 ao 20. Quem eram os homens que Jesus chamou para serem seus discípulos e qual foi a reação deles? Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: Venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes no barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Marcos 1 não registra muitas palavras de Jesus. No entanto, Marcos 1:17 apresenta suas palavras a dois pescadores, Simão, que seria chamado de Pedro, e seu irmão André. Os dois estavam parados na margem do mar da Galiléia lançando uma rede. Esses dois homens estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha um propósito maior para a vida deles, na obra de pescar pessoas para o reino de Deus. Em Marcos 1:19 e 20, Tiago e João estavam em um barco com o pai e os empregados, consertando as redes. Jesus também queria transformá-los em pescadores de pessoas. Nesse processo, o mestre precisava consertar o coração deles. Lucas indica que Pedro também tinha um barco e que Tiago e João eram parceiros de Pedro e André. Possivelmente houvesse diferenças entre os dois grupos de irmãos. Apesar dessas possíveis diferenças, Jesus chamou todos eles ao discipulado. O chamado de Jesus foi simples, direto e profético. Ele os chamou para segui-lo, isto é, para se tornarem seus discípulos. Jesus indicou que, se respondessem ao seu chamado, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de gente. Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para seguir o Mestre. Por que esses homens fizeram isso? O Evangelho de João apresenta mais detalhes a respeito do quadro. João 1:29 a 42. Aparentemente, os dois irmãos eram seguidores de João Batista e ouviram a proclamação dele de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, encontraram Jesus e passaram um tempo com ele perto do Rio Jordão. Consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira, nem uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada. Mas por que Marcos não apresentou mais detalhes? Provavelmente para enfatizar o poder de Jesus. Ele fez um chamado, pescadores dispostos responderam, e a vida deles, bem como o próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos. O que você foi chamado a abandonar para seguir Jesus? Pense nas implicações de sua resposta, especialmente se você não conseguir pensar em nada.